Bom, pessoal, nós estamos começando aqui nossa mais uma videoaula, tá certo? A gente vai falar hoje sobre threads, né, o uso de threads, né, e de forma geral, né, porque é um assunto complexo. Isso aqui é uma disciplina exclusiva só para trabalhar com programação concorrente. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre threads, tanto na linguagem Java como Python. Tá? Vou mostrar exemplo nas duas, alguns conceitos básicos. Como é que a gente implementa um servidor multithread para trabalhar com sockets, ou seja, um servidor que aceite múltiplas conexões, para a gente entender um pouco da lógica como é que funciona aqui. Então, realmente a gente vai dar uma pincelada, vai conhecer alguns dos conceitos que a gente tem, que a linguagem oferece, que as linguagens oferecem, mas o objetivo aqui é vocês entenderem de fato o conceito de thread, o que é um processo, como é que se comunica e mostrar as implementações de algumas nuances. Como eu disse, esse é um assunto muito complexo, né, que tem disciplinas específicas, né? No curso de ciência da computação, por exemplo, tem uma disciplina de programação concorrente só para lidar com todas as questões vinculadas ao uso de thread. Então, o que a gente vai fazer aqui é conhecer um pouco, entender algumas coisas especificamente, e obviamente quem quiser se aprofundar precisa estudar, né, complementar a formação que a gente vai mostrar aqui. Então, qual é a ideia de thread, né? A ideia de thread é você poder pegar um programa, né, e executar várias tarefas diferentes ao mesmo tempo. A maioria dos programas que a gente desenvolve, principalmente esses mais simples que vocês estão mais acostumados agora no terceiro período, são programas que executam de forma linear, de forma síncrona. Ou seja, eles vão executar passo a passo numa linha direta de execução. Tá? Quando a gente vai trabalhar com aplicações mais complexas, aplicações web, aplicações desktop, tá? Aplicações móveis, eles precisam lidar com um processamento paralelo o tempo inteiro. Né? O paralelismo nesse aspecto tem uma questão específica nisso daqui. Tá? Então é a questão que a gente chama de programação concorrente. E a gente permite você fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Né? Isso depende do tipo de problema que você vai se deparar. Acontece assim, se você for um desenvolvedor de sistemas de informação, vamos pensar assim, coisas mais simples, né? Um cadastro de alguma coisa, um aplicativo móvel simplificado, normalmente as próprias tecnologias, as próprias plataformas que a gente desenvolve, elas já permitem, já flexibilizam esse uso. Então, em tese, você está ali por trás, você fica meio que sem saber. Por exemplo, vocês programarem a interface gráfica com Java, ele é todo baseado em thread por trás. Agora, você não precisa explicitamente controlar o uso de threads nesse aspecto. O próprio sistema operacional, o processador, ele trabalha nessa linha. Imagina se um processador tivesse que executar uma tarefa por vez. Ia ser uma loucura, ia demorar muito. Ou seja, qualquer processo que pudesse pegar uma fila ali, ele ia travar. Então, todo o arcabouço de um sistema operacional, ele se baseia nessa questão. Sendo que aqui a gente está falando de threads. E aí tem um conceito de processo, né? Processo é uma entidade do sistema operacional, né? Que roda, executa um ou vários programas, né? Que é o mais acostumado que vocês estão trabalhando. Uma thread ele é mais simples, né? Ele é um conceito mais simples porque dentro de um processo você pode ter múltiplas threads, tá certo? Em Java a gente pode utilizar a classe thread, mas também implementar a interface runnable, que a gente vai ver um pouquinho. E em Python a gente utiliza a biblioteca threading e as classes utilitárias disponibilizadas. Aí vamos ver essa figurinha aqui, só para a gente poder compreender melhor o conceito que está aqui por trás, tá certo? Então veja só, esse círculozinho aqui, que está aqui, ele tá, é um processo. Tá? Ele é um processo que está rodando. Tá? Já aqui eu tenho a minha thread, né, ó, que é aqui dentro. Ó. E aqui é o espaço do kernel no sistema operacional, que está rodando aqui embaixo. Tá? E aqui é nível de usuário, ou seja, os aplicativos que vocês estão abrindo, tá certo? Então, um processo pode ter múltiplas threads. Tá? E aqui é meu ambiente de execução. Ó. Pode ser, por exemplo, o JVM, no caso do Java. Né? Aqui a tabela de threads, ou seja, dentro de um processo eu posso ter múltiplas threads, né, rodando, e eu preciso ter uma tabela para fazer esse controle. Então tem um gerenciamento que é feito aqui embaixo. Tá? E aqui, ó, na nível de kernel, você tem a tabela de processo. Então veja que uma thread, que é uma execução concorrente ou paralela que você vai ter aqui, ela é a nível de processo. Tá certo? Vai ter a nível aqui de processo, vai estar vinculado aqui.
Aí, só analisando aqui, ó, aqui ao lado, certo? Eu tenho duas threads, a thread 1, que está aqui, e a thread 2, que está aqui do lado, tá certo? Aí ele fala assim, I want to lock. O que é isso? Quando você vai executar um processo, principalmente quando você altera uma área de memória, você precisa ter muito cuidado, porque acontece o seguinte, essas threads elas podem compartilhar a mesma área de memória. Então é o seguinte, imagine só que eu tivesse uma área de memória, não estão as nossas variáveis, tá certo? Que estão aqui. Essa thread pode acessar e essa também. E elas estão, ó, executando aqui de forma concorrente, né? Então, se eu posso ter uma variável aqui, por exemplo, chamada x, que tanto a thread 1 como a thread 2 vão alterar. Isso pode gerar inconsistências, tá certo? Pode gerar algum tipo de problema. Então, o que é que ele chama aqui de lock? É para evitar justamente que eu tenha um problema, algum problema específico na hora que eu vou fazer alguma execução. Então, por aqui está dando um exemplo. Suponha que essa variável x ela tem um valor 5. É o que está aqui, tá certo? Está aqui 5. Quando essa thread pegou o lock, que eu chamo de lock, ele travou, é o seguinte, x fica bloqueada para outra thread acessar. Tá certo? Ó, tanto que eu pedi aqui, ó, eu quero lock. Opa, não posso lidar agora, porque a thread 1 já pediu acesso. Então o x aqui está com 5, a minha thread 1 leu o valor, aí eu fiz uma alteração de escrito, ó, incrementei aqui em mais 1, e alterei o valor de 5 para 6. Aí agora eu quero fazer o seguinte, eu quero soltar o lock, ou seja, pode mexer. Então nesse caso agora, eu libero o x, né, deixa de ser utilizado aqui e passa a ser usado pela thread 2. Tá? Então a thread 2 ela vai passar a, a utilizar aqui. Então eu vou até alterar a cozinha aqui. Então agora sim, ó, agora sim eu consigo acessar. Agora não tem mais barreira não. Que é o que ele mostra aqui, ó. Ó, eu tenho um lock. Então o valor que estava lá que veio foi 6. Eu alterei aqui, ó, incrementei mais 1, escrevi e liberei. Então, em programação com thread concorrente, é muito importante saber, principalmente quando você compartilha a memória, né? Quando você compartilha alguma variável, alguma coisa desse tipo, isso aqui é muito importante. Por isso que não é não é uma disciplina, não é um conceito tão trivial, né, de ser trabalhado em diversos cursos. Então é importante que vocês saibam que tem uma complexidade inerente isso aqui. A gente vai conhecer um pouquinho como é que a gente pode contornar e resolver esse tipo de problema, mas isso acontece bastante. Mas o que importa aqui é que a gente entenda basicamente como é que trabalha com threads, tá certo? Então, por que eu uso threads, né? Eu posso ter um maior desempenho em ambientes multiprocessados, ou seja, eu posso ter uma aplicação que eu vou fatiar um determinado problema para resolver. Então eu abro várias threads separadas que elas trabalham de forma concorrente, né? Claro, tendo alguma orquestração por dentro atrás delas, né? Para fazer uso de ambientes multiprocessados. Responsividade em interface gráficas, então imagina só, eu tivesse que cada interface gráfica travasse, pegasse o processo do computador, ninguém fazia nada, era uma loucura. Então, as interfaces gráficas, né, tanto de desktop, web também e mobile, eles se valem muito do conceito de thread para poder não dar a impressão de travamento. Então, quando você clica num botão que aquilo ali vai gerar uma inovação, normalmente o que é que ele faz? Ele abre um thread e evita que aquele programa fique travado, fique congelado. Né? Então, isso garante uma maior responsividade, né, de interface gráfica. Você também pode utilizar para simplificar a modelagem de algumas aplicações, que a gente chama de acesso concorrente, que você precisa dividir, e quando você precisa fazer tarefas simultâneas para tomar alguma decisão, agir um pouco mais rápido do que o tradicional. Então, normalmente são os cenários em que a gente trabalha com threads. Então a gente vai ver um pouquinho agora como é que eu faço, como é que eu opero threads, como é que eu implemento threads na linguagem Java, tá certo? A gente vai conhecer um pouquinho aqui do que é que tem à disposição. Então, basicamente é o seguinte, a estrutura de uma thread, né? No caso do Java, né, o corpo de uma thread é o método run, ou seja, tem um método run aqui que é herdado da classe thread ou implementado quando a gente implementa a interface runnable, a gente vai explicar a diferença, né, de cada um deles, né? Como é que você implementa a thread em Java, você tem duas opções. Então, você pode fazer, como está aqui, com a subclasse, né, sobrescrevendo o método run, ou então tá? Ou então você implementa
a interface runnable. Aqui, ó. Tá certo? Ou faz com herança. É uma das opções que a gente tem aqui que você pode trabalhar. Vamos ver o código aqui, por exemplo, usando herança. Então eu tenho uma classe aqui, ó, um public class tarefa 1, que ela herda, né, tá aqui, ó, herda da classe thread. Aqui não precisa nem importar, tá aqui thread tá no pacote no Lang, então você não precisa importar. Aqui ó, a marcação de override, né, que você está sobrescrevendo. E o método é esse daqui, ó. Você é obrigado a implementar esse método, porque esse método é um método abstrato, tá? Método abstrato você é obrigado a implementar. Então, public void run, no caso aqui ele está rodando um laço de 0 até 1000 e mais, e aí vai imprimir isso daqui quando ele for executar, tá? Então, quando for usando herança, a gente tem que criar uma classe que sobrescreve o método run. E quando for com interface, André? Bom, quando for com interface, a diferença é bem sutil aqui, ó. Eu vou agora usar o implements runnable. Esse caso aqui, essa interface só tem um método, que é esse método aqui, ó, o método run. Tá? Então o código é o mesmo, tá vendo? Não tem praticamente diferença de uma das duas. Você vai ver agora na hora de executar qual é a diferença, como é que ficou a diferença aqui nesse caso especificamente. Né? Então eu implemento o runnable e vou ter que implementar aqui, ó, o método run. Aí olha aqui a diferença, né? Como é que está aqui, ó. Especificamente, ó, essa thread aqui, ó, thread com herança, tá? Que é esse objeto que eu estou criando aqui. Eu criei ele a partir da classe tarefa 1, lembra? Que é a minha classe que herda da classe thread. Aqui, ó, olha, a sutileza é aqui, ó. Aqui é o seguinte, eu estou criando um objeto da classe thread, passando como parâmetro um objeto da classe tarefa 2, que é a classe que implementa a interface runnable, para poder eu fazer uso dos métodos de controle do thread, porque na interface runnable eu só tenho o método run, tá? Que é o comportamento que é executado. Por exemplo, esse método start que está aqui, ó, ele é dessa classe aqui, ó, da classe thread. Tá? Ele é da classe thread. Tá? Então, se eu chegar aqui, por exemplo, criar aqui uma variável chamada tarefa 2, thread com interface igual a new tarefa 2, esse método aqui, quando você for compilar, vai dar erro. Ele vai dizer, olha, eu não conheço o método start, porque ele faz parte da classe thread. Tá? Mas, André, e aí, quando é que eu vou usar cada um? Como é que é isso? Como é que eu trabalho com isso? Bom, tá? Obviamente, fazer uma extensão, né, estender uma thread é mais simples, tá? Mas aí você está usando, como a gente chama aqui, herança por preguiça. Por que está dizendo que é por preguiça? Porque se você, por exemplo, por um determinado problema, precisar fazer uma herança de uma classe e essa classe for usar um thread, você não vai poder, porque lembra, o Java não permite herança múltipla, tá certo? Então, o ideal aqui é que a sugestão básica é que você use a interface runnable, tá? Porque basicamente você pouco altera os demais métodos, start, stop, notify, que são métodos utilitários que a gente vai ver que tem na classe thread, que a gente não altera. Então o mais adequado é implementar a interface runnable, porque aí se você quiser, por exemplo, estender a sua classe, fazer uma herança da classe, você vai poder, porque você está implementando a interface. É só lembrar que no caso da interface a gente pode implementar quantas em uma classe, ela pode implementar quantas interfaces a gente quiser. Agora, quando a gente lida com herança, você não consegue fazer isso, tá certo? Você não vai conseguir fazer essa operação. Então, uma thread é o seguinte, aí uma coisa importantíssima, aí seja Java, Python, é conhecer os estados de uma thread. Ou seja, porque você está falando de um processamento que não é aquele sequencial que vocês estão acostumados no Java ou no Python. Então é importante conhecer os controles, né, para saber quando é que você para, quando é que você começa, né, quando você vai executar uma thread de uma maneira geral. Tá? Quando a gente cria uma thread, né, usando o new, no caso aqui do Java, posso utilizar os métodos start e o stop. Tá certo? O que é que o start faz? Certo? O start ele chama o método runner, ou seja, ele inicia a thread,
E por debaixo dos panos vai chamar o método run, que foi o método que você implementou, que é onde está o comportamento efetivo da sua thread na hora que você está fazendo a execução. Tá certo? É na hora que você vai fazer a execução. Tá? Então, quando eu estou em execução, né, está aqui no Runnable, no estado de rodar, está pronto para utilizar, e aí eu chamo meu método run, está sendo o que? Executado. Né? Então, eu posso agora, quando eu chamei o start, ele vem aqui e dispara o método run. Tá certo? Um estado também pode ser suspenso, ou seja, você pode suspender a execução de uma thread, tá? Você pode utilizar, ó, pode suspender, pode pedir para dormir, que é uma pausa, vamos dizer assim, momentânea, ou pode pedir um wait, tá? O wait é esperar, espere a execução de uma outra thread, por exemplo, a gente vai ver uma demonstração depois. Ou se está esperando um I/O, por exemplo, ele está lá, você solicitou, por exemplo, uma entrada de dados do usuário. O usuário tem que digitar alguma coisa, então ele fica esperando. Né? Então, por tabela, o thread fica segurando a execução porque você solicitou uma entrada de dados. Né? Uma entrada ou escrita disso aí. Aí, ó, caso você inicie múltiplas threads, é necessário verificar a necessidade de aguardar o processamento, que pode ser justamente feito com o wait ou o método join. É porque acontece o seguinte, gente, quando eu estou executando um programa e você, por exemplo, abrir várias threads, abrir múltiplas threads, se você não controlar, se você quer esperar a execução ou não, o resultado da execução do seu programa ele pode variar. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente implementa isso aqui em Java, que é porque vou para o código e eu vou explicar um pouquinho para vocês o que a gente pode fazer, né, a nível de aplicação, tá certo? E aí a classe também ela pode estar morta, ou seja, quando a execução do método run acabou a execução, não tem mais nada, ou se explicitamente eu chamar o método stop. Ah. Ó, aí aqui é uma figura que mostra um pouquinho do que eu estava explicando para vocês, tá certo? Então, quando você cria um thread, um objeto da classe thread, você libera o método start, né, que é esse método que está aqui, ó, que é o método start. E aí ele vem para esse estado runnable. Tá? Ou seja, ele é rodável, você pode permitir que ele seja executado. E aí o padrão por tabela natural é que o método start ele também chama método run. E aí ele vem aqui para o running, tá certo? Que você pode bloquear a execução dele chamando um desses métodos aqui, sleep, wait, suspend ou join, tá certo? E aí ele fica no estado bloqueado, até ele ficar no estado bloqueado. E ele pode sair desse estado através de que opções? Se o tempo que foi para ser executado foi concluído, chamando o método notify ou o método resume. Tá? E aí você vai ver que o notify ele está vinculado aqui ao join ou ao wait. Né? Eles vão ser vinculados, eu vou mostrar no exemplo no código para ficar até mais claro. Vocês vão ver que a correlação está aqui dentro. Tá certo? É aqui que você de fato vai fazer a execução funcionar, né? Ver como é que essa coisa aqui ela trabalha, tá certo? Então vamos passar aqui. Então aqui ele mostra como é que eu implemento, né? Como é que eu implemento aqui para pausar, por exemplo, a execução de um thread. Então, por exemplo, ali, ó, tá dizendo para dormir uns segundos, então foi thread.sleep. Aí esse método aqui, ele pode gerar uma exceção, tá? O método sleep ele pode gerar essa exceção aqui, interrupt the exception. Então é obrigatório você colocar um try catch para evitar que dê erro, tá certo? Então aqui você consegue pausar a execução de um método. E aí agora a gente vai agora a gente vai dar uma olhadinha no código, né? Como é que isso aqui fica implementado. Bom, pessoal, nós vamos agora vou mostrar para vocês aqui, né, o códigozinho aqui só para a gente mostrar um exemplo. Então, eu tenho uma classe aqui chamada threadC, tá certo? Que ele vai estar aqui, ó, implementando a interface runnable,
né? Você está olhando aqui, ó, eu declarei duas variáveis chamadas tempo de espera e nome. Na verdade, tempo de espera vai ser uma variável inteira que eu vou usar para segurar a execução do thread, vou botar ele para dormir, vamos dizer assim. Tá certo? E aqui é um nome, é só para diferenciar aqui no prompt, quando a gente for fazer a execução. Então tá aqui no pacote package br thread, então eu criei a minha pastinha aqui, minha estrutura, ó, tá aqui do lado. Então só para vocês verem aqui, ó, tá aqui meu pacotezinho, ó, todo bonitinho aqui, tá certo? Vendo aqui, tá? Então para ficar melhor até para vocês verem aqui, então tá aqui minha variável, né, que está aqui dentro. Então eu criei a classe thread C, tem o construtor passa dois parâmetros, aí eu vou direto para o método run, certo? Aqui, ó, o annotation override, dizer que eu estou sobrescrevendo, né, a minha tela. Então, basicamente é aquele código que está no slide, eu vou fazer um laço de 0 até 9, tá certo? E aí eu vou imprimir isso aqui na tela. Ó, thread name, só para mostrar aqui para vocês, né, o que a gente está trabalhando aqui. Então, ó, eu vou imprimir thread name, vindo i, e vou dormir o tempo de espera que eu passar no construtor. Como eu disse, esse método sleep ele gera uma exceção, no caso aqui eu estou usando a exceção genérica, mas era o interrupt exception, ou seja, se ele for interrompido, então ele gera uma exceção, e tem que dar um try catch aqui. E aí, descendo mais um pouco, a gente vem para o método main. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó, olha só aqui, ó, eu estou criando dois objetos da classe thread, tá aqui, ó. Tá? E aí no construtor eu passo um objeto da classe threadC, ó, passando dois parâmetros. Isso aqui é o nome, né, que eu vou colocar para exibir lá, e aqui o tempo de espera. Então nesse caso a thread 1, em cada interação do laço, ela vai dormir 1 segundo, e o thread 2 vai dormir 2 segundos, tá certo? Então eu já compilei meu código, tá? Vou executar aqui Java. Eu estou aqui na raiz onde está o arquivo, né? Thread. Thread C. E aí ele vai agora, ó, tá mostrando aqui para vocês a execução. Ó, tá carregando, já vai terminar a execuçãozinha dele, é relativamente rápido. Então veja o seguinte, ó, o que, é que aconteceu aqui, ó. A minha thread 1, eles começaram para e passo, né? Ó, aí depois começa a dar a diferença. Por quê? Porque, obviamente, a thread 2, ele leva 2 segundos a mais para processar. Então, para cada duas saídas da 1, eu gero uma da outra. Então, o que, é que aconteceu aqui? Deu a lógica. Quando a thread 1 chegou em 9, né, que é o final, agora que a thread 2 vai começar em 5, porque é metade do tempo. Então, ele mostrou isso aqui. Então, você veja que eu disparei dois processos, duas threads, né, que rodaram de forma concorrente, que a gente pode observar esse comportamento aqui, que a gente pode controlar para diversas coisas, tá certo? Voltamos aqui para a nossa tela, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, isso mostrou um pouquinho para vocês de como é que a gente implementa isso aqui em Java. Tá? Depois eu vou mostrar a parte do específica de sincronização. Então vamos ver um pouquinho aqui em Python, como é que a gente trabalha. Então, threads em Python, né, também é bem simples. Aí a vantagem do Python, obviamente, é a questão da verborragia, como a gente fala, né, a quantidade de coisa que você precisa escrever para construir, né, obviamente é bem mais simples, né, bem mais tranquilo de trabalhar. Então, ó, aqui é uma opção de construção, então eu uso o pacote threading, né, a biblioteca threading aqui, importo o thread. Então eu estou criando uma classe tarefa, né, que herda aqui de thread, ó, ela recebe aqui, é uma herança que está sendo feita. Eu tenho aqui meu construtor, né, essa thread no caso aqui ela recebe um nome. E aqui eu tenho o meu método run, né, sempre lembrando, né, como eu naquela revisão lá de Python, né, em toda a classe o método tem que ter pelo menos um parâmetro que é o self, que é para diz respeito à instância. Então aqui o que foi que ele fez aqui, ó, só para ficar claro, aqui ele chamou o construtor da classe mãe, como fosse o super lá do Java, tá certo? Ó. Então ele executou aqui, chamou o construtor da classe mãe, que é a classe thread, ó, que está aqui, tá certo? Atribuiu um nome e aí tem um método self. Então ele roda aqui um for, né? De 0 até 1000, e aí fica exibindo
o nome, né, a interação aqui, quantas vezes você quiser, aí você vai criando o processo. Então, no exemplo, na tela seguinte, tem a execução. Então, tá aqui, ó, from tarefa, import tarefa. Tarefa que criou 3 objetos da classe tarefa. Ó. Foi criado aqui. E aí eu venho, deu start, tá certo? De como funciona isso daqui, tá certo? Aí, isso aqui deu a visãozinha geral do Python. Eu vou mostrar agora para vocês como é que a gente implementa um servidor TCP multithread em Python, tá certo? Então, ó, com os de threads é possível fazer um servidor TCP e aceitar múltiplas conexões simultâneas de computadores clientes. Porque o que vocês viram, né, com o professor Givanaldo na revisão que a gente fez, era basicamente um servidor e um cliente, um servidor e um cliente. Né? Cada servidor só consegue receber uma conexão, tá certo? Cada um só recebia uma conexão, então você não conseguia fazer muito mais do que isso. Né? E aí o que a gente faz agora a gente cria um mecanismo para que a cada requisição que chegue, né, no servidor, ele abre um thread, ou seja, cada cliente para o servidor vai ser uma thread específica. E aí eu tenho uma execução principal do servidor, né, rodando, e cada cliente, cada conexão que chega, vocês vão poder vai abrir um thread especificamente para isso, tá certo? Eu vou mostrar como isso foi implementado em Python, mas o conceito, gente, ele é o mesmo, até porque tanto no Python como no Java, as classes que trabalham com socket, de uma maneira geral, eles abstraem o nível mais baixo da camada da aplicação. Então toda a questão do connect, do socket, tudo isso aí, ele funciona da mesma forma. Então vamos voltar lá no Cloud9. Então estamos aqui no Cloud9, aqui está o meu código Java. Tá aqui, eu vou dar um clique aqui. E aí eu implementei, especificamente aqui, né, aqui em Python, a parte de multithread. Sockets, multithread. E aí eu vou começar aqui com o meu servidor, explicando aqui, pontinho por pontinho, o que é que eu estou fazendo. Então vamos aqui. Então eu importei aqui, ó, socket threading, né? Está importado. Aí, como eu mostrei há pouquinho tempo, ó, eu tenho uma classe chamada aqui, aí essa aqui, ó, classe cliente thread. Por quê? Como eu disse a vocês, cada conexão que chegar, ela vai representar uma thread. Você chegou uma conexão, eu abro uma thread. Chegou uma conexão, você cria uma thread. Essa vai ser a lógica. O servidor consegue trabalhar bem desse formato, não consegue manter o paralelismo. Se você não fizer isso, você não consegue fazer. Então a mesma linha lá do outro, a diferença agora aqui, ó, que no caso do construtor, eu estou passando dois parâmetros, que é o endereço do cliente, que é o endereço, no caso do Python, é a porta e o IP, no caso aqui vai ser tudo localhost, tá certo? E uma referência ao socket, tá? Que foi aberto. Eu preciso ter essa referência aqui para poder fazer a conexão. Tá certo? E aí o legal aqui, aí eu criei aqui, ó, um atributo chamado csocket, né, connection socket, para representar o socket dessa conexão para poder interagir com ele, e um outro atributo chamado endereço do cliente. Eu podia recuperar por aqui também, tá certo, gente? Eu fiz isso aqui só para deixar em alto nível. Aqui a mesma coisa lá do exemplo do thread, eu chamei o super, né, que é o construtor, tá? Se eu não quiser chamar direto o thread, é só botar um from aqui, né? Thread, a gente organiza. E aí no construtor eu digo, olha, recebi uma conexão do endereço do cliente. Esse endereço vai ser o que? O IP e a porta. E aí, continuando a implementação do meu thread, ó, eu tenho aqui uma mensagem, né, que é para ficar controlando. E aqui é um contador de mensagens. Quantas mensagens eu recebi de um determinado cliente. E aí é mais ou menos padrão de thread, certo? Eu vou, aí como aqui não tem não para de qualquer jeito, eu vou continuar trabalhando. Como é que é a lógica aqui, ó? Então, enquanto for verdadeiro, eu vou receber aqui 1024 bytes, ou seja, a mensagem só pode ter no máximo 24 bytes, aí é uma questão que você teria que fazer um dinamismo para ficar mais sofisticado, mas é só uma demonstração. Então, eu estou recebendo aqui, né, 1024 bytes através do meu socket que está aberto, né, a conexão do meu socket. Em seguida, o que eu fiz aqui foi o decode, ou seja, eu estou transformando para string, então eu tenho um byte e vou transformar para string.
E aí eu olho o seguinte, olha, veio mensagem, porque a ideia vai ser o seguinte, se o cliente encerrar a conexão dele, significa que eu não tenho mais mensagem para receber. Então, se não tiver mensagem, ou se for uma mensagem vazia, ou seja, não tem mais dados, eu dou um break no meu laço. Então, eu vou encerrar, vamos dizer assim, a conexão desse camaradinho aqui. Caso contrário, eu vou imprimir aqui no servidor, ó, recebi do cliente tal a mensagem tal. Vou contar aqui quantas mensagens eu recebi daquele cliente específico e vou dizer o seguinte, vou devolver uma mensagem de volta. Ó, tudo ok pela conta e mensagem vez, ou seja, cada mensagem que chegar eu vou devolver para o cliente, ó, tudo ok pela primeira vez, se for a primeira mensagem, pela segunda vez, se for a segunda e assim por diante. E aí o que é que eu faço aqui, ó? Eu pego o meu objeto aqui, que está no meu atributo cSocket e dou um send, tá certo? Mandando o quê? A mensagem encodada, ou seja, eu tenho que transformar ela para byte para encaminhar. E aí, se eu chegar aqui, ó, nessa parte, é porque o meu cliente não tá mais rodando. Então, o cliente desconectou, então ele encerrou a conexão. Então, isso aqui é o thread, essa implementação que eu mostrei para vocês agora, é a implementação, tá certo, do thread de cada conexão cliente que for chegar no meu servidor. E aqui eu vou descendo para a configuração do servidor. Então, o meu servidor é o localhost 127.0.0.0.1 e vou ficar recebendo aqui a conexão 2345 tá, na porta. E aqui tem uma configuração importante, né? Aqui eu estou criando um servidor, né? Eu não preciso nem passar esses parâmetros aqui. Agora isso aqui é importante, ó. Esse parâmetro aqui, que é um parâmetro a nível da pilha TCP que a gente utiliza, ele é o parâmetro reuse address. Quer dizer o seguinte, que eu posso reusar o endereço. Consequentemente, eu poderei receber mais de uma conexão. Se eu não fizer essa configuração, gente, aí não vai funcionar, porque ele vai travar e vai dizer que está ocupado, só que está ocupado, né, e não vai funcionar. Mas André, se a porta está fixa, e aí é o seguinte, quando eu uso essa configuração, o próprio servidor ele vai pegando portas abertas que tiverem e vai atribuindo para o cliente. Então ele mesmo gerencia isso. Então a porta 2345 é uma referência para o meu cliente se conectar. Mas a gente vai ver aqui na hora que eu for executar como é que ele fica diferente nesse aspecto. E aí eu vou, ó, servidor bind, né? Eu vou dizer que eu vou criar um socket aqui no servidor com esse host e essa porta, aguardando conexões. E aí, gente, ó, servidor.list. Então o servidor fica escutando. Aí aqui é que começa a mágica a funcionar, vamos dizer assim. Agora eu vou ficar escutando. Chegou a conexão. Como é que é a lógica aqui, ó? Lembra, ó, tá vendo? Tem um while true aqui, ó. É um laço repetitivo. Então ele fica ouvindo. Então aqui, de certa forma, eu tenho um thread também, que está implícito, que ele está executando, está aguardando conexão. Opa, chegou uma conexão, chegou um pedido, né? Um cliente abriu uma conexão. Então ele aceita a conexão, dizendo aqui, ó, retornando o quê? Uma instância para o objeto socket, que representa a conexão com o cliente, e o endereço dele. E aí, ó, gente, aqui é que está a história. Ó. Eu vou criar um objeto da classe cliente_thread. Tá? Passando o quê? 2 parâmetros, igual a gente viu lá em cima. Ó, o endereço do cliente, que é o host e a porta, e uma instância do objeto cliente socket. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, thread cliente start. Quando dá o start, executa aquele códigozinho que está lá em cima. Tá? Então isso aqui é o meu servidor. Está, né? Rodando aqui o meu servidor. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar um comando, vou voltar lá para a pasta específica. Eu salvei aqui dentro dessa pasta multithread, tá? E vou dar o comando aqui python servidor.py. Então, o servidor está rodando, está aguardando conexão. Beleza. O que é que nós vamos fazer agora aqui? Deixa eu voltar aqui. Vou abrir aqui agora o cliente, tá? Aí o cliente, gente, é muito parecido com o que eu mostrei para vocês na outra aula, na demonstração, tá certo? Como é que tá trabalhando? Então, ó, tá aqui o meu cliente, importei socket do mesmo jeito, disse qual é o endereço do servidor, qual é a porta de referência que eu quero me conectar. Então, criei um objeto da classe socket, tá aqui, ó, uma instância para socket, e conectei naquele host naquela porta. Então, eu estou dizendo justamente a conexão com o servidor. E aí eu vou fazer o seguinte, como é que vai ser a lógica aqui? O cliente, no caso, vai poder ficar mandando mensagem para o servidor. Tá certo? Então aqui ele está pedindo uma entrada de dados,
né, pedindo para digitar aqui alguma coisa. Enquanto a mensagem for diferente de que, né, como fosse o kit, né, para eu sair daqui, eu faço o seguinte: o que eu leio aqui de entrada de dados, eu vou mandar. Então eu peguei a minha string mensagem e deu encode, né, para enviar a string, mandei para lá. E aí eu vou aguardar a resposta lá do servidor, tá certo? Dados é igual a cliente socket, tá aqui, ó. Já recebe aqui 1024 bytes e já faz o decode. Então, dado já está uma string. Recebi do servidor, vai mostrar a mensagem que o servidor vai mandar para a gente. E continua a leitura. E aí ele vai ficar nesse loop até que eu digite a letra Q. Tá bom? Então, ó, meu servidor está rodando aqui. Eu vou abrir um outro terminal. Vou abrir aqui um outro terminal. Vou dar um clear aqui para ficar melhor. Clear. Pra vocês poderem ver. Aí agora eu vou dar o comando Python cliente.py. Então, tá aqui, vou mandar oi do cliente 1. Ó, aí o servidor me respondeu. Resposta recebida do servidor, tudo ok pela primeira vez. Aí eu vou aqui no terminalzinho, ó, que tá com o servidor aberto, ó. Recebi do IP que tá aqui, ó, na porta tal, a seguinte mensagem: oi do cliente 01. E assim ele fica aguardando, tá certo? Posso botar outra mensagem. Nova mensagem. Tá? Tudo ok pela segunda vez. Vai exibir aqui também, ó. Nova mensagem. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir um novo. Vou dar outro clear aqui para ficar melhor de ver. Vou abrir um novo cliente. Oi do cliente 2. Ó, resposta recebida do servidor. Tudo ok pela primeira vez. Por que é a primeira vez, gente, que está aqui? Ó? Porque eu estou lidando com uma nova conexão. Né? Então, um novo thread que foi aberto. Então, se eu vou voltar lá, ó, veja ó, aqui a diferença. Ó, já é outra porta. Ó. Oi do cliente 02. Foi a mensagem que eu recebi. E veja, ó, o IP é o mesmo, porque eu estou tudo dentro da máquina localhost. Porém, as portas foram diferentes. Tá certo? Cada processo desse que eu abri aqui, ele agarrou uma porta diferente. Tá certo? Então eu nem me preocupo, porque o cliente eu preciso saber a porta do servidor. E lá dentro, né, do servidor, que como eu expliquei para vocês, eu consegui rodar, consegui fazer a execução disso daí. Tá certo, gente? Então isso aqui dá para mostrou em linhas gerais como é que a gente implementa, como é que a gente lida com isso aqui, tá certo? Só um minutinho aqui. Então aqui mostrou. Esse código aqui, gente, está no meu repositório do GitHub. Eu vou abrir aqui rapidinho. github.com até vou saber aqui, André Almeida, está aqui, ó. Prog ambiente de rede. Já carrega aqui o endereço, ó. Então já está aqui, esse código está atualizadinho para vocês utilizarem. Tanto a parte Java como a parte Python está todinha atualizada aqui. Se vocês precisarem, o código está tudo comentado aqui, tá certo, gente? Então, com isso, a gente conclui essa parte do momento síncrono, conclui a parte específica de threads. Tem uma outra parte que eu não exibi para vocês aqui, que é a parte de controle de concorrência, mas o código está aqui, vocês vão poder consultar. Né? Deem uma lida nesse código, eu vou deixar ele comentado. Eu não mostrei essa parte aqui específica para vocês, mas vou deixar ele comentado. Aí vocês têm que estudar essa parte e fazer as atividades, as tarefas que estão propostas para essa semana de momento assíncrono. Né? E no momento síncrono a gente vai discutir, abrir código, tirar dúvida dos dois exercícios que vocês vão poder fazer durante essa semana. Tá bom? Então fiquem bem e qualquer dúvida eu estou sempre à disposição de vocês.